Boa tarde. Para todos, obrigado primeiramente pela vossa presença. O meu nome é Ricardo Monteiro. Sou um dos responsáveis por Quest na TechData, juntamente com o meu colega Pedro Leitão, que também está aqui presente no webinar. E hoje temos uma apresentação sobre como otimizar a gestão das bases de dados e manter também a conformidade das mesmas. Para apresentar este webinar, temos da Quest o Pedro Silva, o qual agradecemos pela presença mais uma vez nestes nossos webinars. E qualquer dúvida que tenham, podem ir colocando durante o webinar ou no fim, e caso tenham alguma dúvida após a realização do webinar, podem contactar a mim ou ao Pedro e nós ajudaremos a resolver as questões ou qualquer questão que seja necessária. Pedro, penso que podes começar. Vou parar de partilhar o meu ecrã. Quem quiser tirar o meu contacto, tenho aqui. Também volto a partilhar no final, mas tenho ali o e-mail e o número de telefone, depois caso seja necessário. Ok. Deixa-me começar por agradecer a presença para já dos que já chegaram e que foram pontuais. Muito obrigado pelo interesse e pela disponibilidade. Agradecer à TechData também a oportunidade e por ter preparado este evento, este webinar, e fazer aqui também uma pequena apresentação. Eu sou o gestor de canal para a Península Ibérica. Já tive a meu cargo o sul da Europa. Neste momento estamos já organizados de uma forma mais estruturada. Dá-se a coincidência de eu ser português, mas boa parte do meu tempo até é passado em atividades e com o mercado espanhol. Portanto, temos a possibilidade de falar em português hoje e de assistir em português. Os conteúdos que eu vou apresentar estão em inglês, mas eu vou falar em português e, portanto, peço desculpa por isso. Não tive a oportunidade de os traduzir para português ainda. Uma outra nota que eu gostava de fazer também, dizer que a Quest, o nome muitas das vezes não é conhecido, mas algumas das ferramentas da Quest são mais conhecidas do que a própria marca, como a Bolacha Maria, toda a gente conhece, mas muito pouca gente sabe qual é o fabricante da Bolacha Maria, e portanto a Quest já existe há cerca de 25, 26 anos. Houve uma altura, há sensivelmente 10 anos, que foi adquirida pelo grupo Dell, e eles criaram uma divisão que era a Dell Software, e há cerca de 6 anos a Dell vendeu a divisão de software por inteiro, e algumas das marcas que estavam nessa divisão foram agregadas na Quest. A Quest, entretanto, adotou uma estratégia de canal. Trabalhamos com distribuidores e, neste caso específico, na Península Ibérica, o nosso distribuidor exclusivo é a TechData. E depois temos uma rede de parceiros certificados que têm que fazer atualização das suas certificações técnicas e comerciais, têm que dar provas de qualidade para servir melhor os clientes finais. Julgo que está feita uma pequena introdução a mim, à empresa e porque é que a Quest e a TechData aparecem aqui a trabalhar em conjunto. Sem mais demoras, não sei se alguém quer fazer um comentário, alguma questão queira colocar sobre a Quest em si, sobre esta parceria. Não sei se estão eventuais revendedores, parceiros online. Se tiverem, podemos depois no final tratar dessas questões. Passando então aqui ao tema de hoje, que é o que nos traz aqui. Eu decidi fazer uma apresentação mais numa ótica de consultoria e de trends e de alternativas e de planificação da gestão de informação, do que propriamente uma apresentação orientada a produto ou funcionalidades. E desse ponto de vista, depois poderemos falar um bocadinho mais sobre como é que nós damos respostas técnicas a alguns destes desafios e a algumas destas tendências
estão a ocorrer neste momento, no contexto que estamos a viver. Então, eu inicio aqui, este é o estudo mais recente que temos, em que a empresa investiu, da McKinsey, em que estão a ver o meu ecrã. Alguém pode confirmar? Estão a ver? Sim, Pedro. Sim. Ok. E, portanto, em que, segundo a McKinsey, nós temos cerca de 45% das organizações que estão a ser, neste momento, impactadas pela Covid e por tudo o impacto pode não ser só económico, pode não ser só em termos de resultados financeiros ou comerciais, mas às vezes o impacto é logístico e é muito dramático, mas este estudo não olha só esse impacto financeiro, olha ao impacto que a crise veio, aos desafios que a crise veio colocar. Em termos de 45% vão, ao longo dos próximos 2, 3 anos, fazer um investimento muito forte não só na transformação digital das organizações, mas vão repensar a forma também como orientam e organizam e planificam o futuro de cada uma delas, com base em dados e em informação que é recolhida. Nós ouvimos falar constantemente em Portugal, usamos um nome que eu não acho muito feliz, pronto, mas que é uma bazuca, e que a bazuca vem aí e estão alocados uma grande parte desse orçamento, se não me falha a memória, são 38%, quase 40% do esforço financeiro ou dos subsídios deverá ser alocado para esses processos e para esses projetos de transformação digital. Vimos ainda agora, por exemplo, o Estado já está a trabalhar com a questão do e-voucher, com a questão do boletim eletrónico de vacinação ou o certificado eletrónico. Tudo isto são projetos que são a ponta do iceberg e que a nível governamental vão ter que evoluir. Temos já aplicações onde podemos ter, o Ministério da Saúde tem a aplicação onde podemos ter a informação e onde podemos, inclusivamente, também disponibilizar os nossos dados. Tudo isto não havia há um ano atrás. Portanto, isto é um exemplo do que vai acontecer ao nível de todas as organizações, porque este movimento de trabalharmos a partir de casa, da flexibilidade que veio forçar, trouxe novas necessidades. Entre elas, então, vamos falar aqui um bocadinho sobre algumas das alterações dramáticas que ocorreram no espaço de um ano. No outro dia li um estudo que já não me recordo agora quem é que estava, se era a Gartner, se era uma outra empresa de consultoria, que dizia que nós tivemos que fazer o trabalho de 10 anos em pouco mais de um ano em muitas áreas de TI. E, portanto, já não é o diretor dos recursos humanos ou o diretor comercial que estabelece uma agenda do desenvolvimento e da gestão de informação numa organização. Antigamente tínhamos um diretor que tinha uma estratégia e, perante essa estratégia, pedia um desenvolvimento específico de uma interface gráfica ou de uma aplicação web, ou até mesmo de uma atualização do site da organização, e isso inverteu, tem-se vindo a inverter, mas especialmente no último ano, e neste momento temos o próprio negócio a exigir essas alterações. Vimos, por exemplo, como as compras online dispararam. Isso era algo que não fazia parte do nosso dia-a-dia e hoje em dia é algo recorrente. Quase todos nós acabamos por ou comprar online para levantar na loja, até aqueles que querem mesmo ver o produto, ou comprar online normal. E, portanto, todas estas coisas têm estão a exercer uma pressão muito grande e, portanto, quem está a trabalhar na gestão das bases de dados, na gestão da informação, neste momento tem tempos de resposta
muito curtos e muito diferentes também, porque as necessidades ocorrem de diferentes quadrantes. Como eu estava a falar, por exemplo, quem está agora a trabalhar em DevOps tem uma necessidade de automatização enorme, que não tinha há 1 ano ou 2 atrás. Ao mesmo tempo, tudo isto não pode ser, não se pode seguir atrás da necessidade sem acautelar os custos, sem acautelar a capacidade de resposta do equipamento, das infraestruturas, e, portanto, há uma necessidade de fazer essa análise constante e de manter os custos a um nível que seja aceitável e que seja lucrativo para a organização. O próprio surgimento de bases de dados não sequenciais e não relacionais, que está também, a proliferação é muito grande. Há 5 anos atrás, a Oracle e a Microsoft a Microsoft começou a tirar um pouco do mercado. A Oracle, que era quase que dona e senhora do mercado de base de dados, tínhamos IBM com a DB2 em alguns clientes, e neste momento qualquer organização tem vários tipos de bases de dados à disposição, e isso gera também uma necessidade muito grande, que é de como é que nós vamos disponibilizar informação para diferentes plataformas, com diferentes equipas a desenvolver, com diferentes aplicações a conectarem-se a estas bases de dados. Esse é outro dos grandes desafios. E, finalmente, o GDPR, ou RGDP em português, se não me estou a enganar, que está constantemente, não só veio agravar muito a gestão da informação, porque temos que, a partir do momento em que a legislação foi aprovada, tínhamos que ter muito mais cuidado com a forma como a informação era gerida e disponibilizada e como a guardávamos também, mas este crescimento de ransomware e de malware que existe e que se está a proliferar nos últimos 2 anos, veio obrigar novamente a que a regulamentação fosse revista e que fosse fechada ainda mais. E não só, depois temos nuances, por exemplo, o Reino Unido saiu da União Europeia, já tem ele próprio as suas leis em estudo e a sua aplicação também em estudo. Nos países nórdicos sempre tiveram diferentes tipos de legislação, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, quando uma organização atinge e quer atingir outros mercados, nem que seja uma pequena loja online que queira vender sapatos, ou seja o que for, ou t-shirts, ou em Portugal qualquer pequeno comércio que queira expandir-se, e agora via web isso está cada vez mais fácil, vai ter que estar a par dessa regulamentação. Portanto, isto são tendências que se têm vindo a tornar a principal preocupação de quem gera bases de dados, de quem gera os fluxos de informação numa organização. Como é que nós podemos avaliar isto? Já agora aqui são mais uns dados, por exemplo, em relação àquilo que eu estava a falar anteriormente, a utilização de outro tipo de bases de dados open source, não proprietárias, cresceu 25%, as migrações e a utilização de plataformas na nuvem também tem vindo a crescer exponencialmente. Eu acabei de falar de data governance e de proteção de dados e de desenvolvimento de aplicações. As aplicações pode ser o CRM com o qual trabalhamos, depois pode ser o website onde temos a nossa loja online e depois ainda uma aplicação para os comerciais que andam na estrada trabalharem e depois ainda uma app para o cliente final, enfim, há uma proliferação muito grande de aplicações que se conectam e que trazem informação, dados novos para dentro das organizações
e que acedem de diferentes quadrantes a esses dados. Ultimamente fala-se muito esta expressão é data democratization, a democratização dos dados. Antigamente, os dados, muito pouca gente tocava numa base de dados, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista inclusive até de inserção de base de dados. Eu lembro-me que quando trabalhava no CRM, não sei se vos acontece o mesmo, havia campos que eu não podia editar, havia campos que eu não podia mexer, a informação era muito mais restringida, muito mais limitada aquilo que eu podia fazer, a forma como eu interagia com os dados. Por exemplo, no meu Salesforce, os relatórios que eu podia extrair do meu Salesforce eram muito limitados também, para não criar ali queries que viessem de causar degradações de performance. E neste momento eu tenho os meus próprios relatórios, tenho a minha própria business intelligence a funcionar, e não é algo que esteja só ao alcance do diretor comercial, como funcionava antigamente. Isto é apenas um exemplo. Então, quando temos vários departamentos, cada um a ser puxado em direções opostas, e a quererem dar resposta a necessidades únicas de cada um destes quadrantes, em que depois todas vão ter que conciliar a sua operacionalidade com a informação que é partilhada entre elas, causa conflitos muito grandes. Por exemplo, o desenvolvimento de uma aplicação que vai causar o input de dados na organização, para os quais a base de dados não foi escalada ou não foi testada para o efeito, ou vice-versa, termos muita informação que não conseguimos disponibilizar numa aplicação, ou temos a informação de uma forma que não está relacionada ou modelada, o data modeling, para depois extrairmos relatórios de business intelligence com maior valor, que nos permita ver como é que as coisas funcionam e onde podemos melhorar e onde podemos cortar custos e maximizar investimentos. Como é que podemos trabalhar tudo isto sem consumir demasiado processador, sem consumir muita memória, sem consumir muito armazenamento. A infraestrutura é também uma dor de cabeça, e então quando temos cloud computing e estamos a trabalhar a partir da nuvem, se não temos em conta, muito facilmente escalam os custos dessa infraestrutura. E depois temos o GDPR, que eu acabei por falar. Quem está a gerir essa área tem por objetivo fechar ao máximo o acesso à informação, ou controlar quem é que acede, como é que acede, e tudo isto entra em conflito, porque, por exemplo, quem está no DevOps quer que a aplicação seja quase que de consulta imediata. Eu aqui vou fazer um parênteses só, e falar-vos um bocadinho de 2 ou 3 exemplos de projetos que falam um bocadinho deste conflito. Por exemplo, a Quest na Irlanda e no Reino Unido, existe a Tesco, é quase como se fosse o grupo Sonai, com as lojas Continente, tem uma plataforma de distribuição muito grande. A aplicação e o desenvolvimento da aplicação que está nos caixas, de quem está nos hipermercados no caixa e a passar os códigos de barras, houve um upgrade nessa aplicação, e houve um upgrade também no hardware, que supostamente iria fazer com que aquele tempo de espera entre o passar o código de barras e o surgir do preço na caixa registradora fosse reduzido em X centésimos de segundo. E porquê? Perguntam vocês. Porque se fizermos as contas, a cada cliente que traz 50, 60 itens dentro do carrinho de compras, e se juntarmos 50 centésimos de segundo a cada um, estamos a falar ao final de X segundos por carrinho,
Estamos a falar ao final do dia de minutos e horas no total, e portanto isto implica ter mais funcionários nas caixas, implica um custo, e o projeto seria obviamente inverter esta situação. Quando estas situações não são feitas em sincronia e de uma forma muito ligada, digamos, interligada com todos os departamentos, o risco é precisamente de acontecer o oposto, é de se perder muito mais tempo e de aumentarmos os custos, porque entretanto temos que fazer um rollback, temos os clientes a querer comprar e temos uma série de plataformas ainda para atender ao mesmo tempo, as compras online, as entregas online, e portanto tudo isto, todas as necessidades que o negócio vai trazendo implicam mexer com a informação. E mexer na informação vai causar um impacto com outros departamentos e outras áreas. Por exemplo, a performance das bases de dados é algo muito crítico e uma preocupação muito grande. Se nós formos, por exemplo, vamos ao site da Ryanair e começamos a filtrar a lista de países, depois as datas, depois os aeroportos dentro desses países, enfim, começamos a aceder à informação para filtrar e para nos dar um resultado. Se aquele site estiver muito lento, e eu falei da Ryanair, podia falar se calhar do Trivago ou do Bookings, porque já há uma concorrência muito grande entre sites. Se um está muito mais lento e eu tenho uma experiência de utilização mais rápida e mais agradável num site da concorrência, eu vou passar a fazer a minha vida e as minhas compras num site da concorrência. E tem um custo enorme em termos financeiros e um custo de oportunidade também. O simples facto de estarmos a falar de centésimos ou décimas de segundo nessas queries. Tudo isto tem que ser pensado de uma forma global. Voltando aqui, antes de voltar à minha apresentação, alguma questão sobre, ou comentário que queiram fazer, se isto é algo que tem estado a impactar as vossas vidas, as vossas organizações, se tem alguma necessidade nesta área, façam o favor de levantar o braço e vamos tentar fazer isto interativo para não ser aqui uma apresentação com uns slides e uma voz por trás. Não? Ok. Então, avançando para dados mais agora não estou a partilhar ainda, peço desculpa. Não sei se ouviste, isto o coisa foi abaixo do meu micro. As pessoas têm, está tudo com o microfone em mute, por isso se alguém quiser intervir, peço que tire o mute e que faça a sua questão ou algum comentário em relação àquilo que o Pedro expôs até agora. Ok. Então. O que é que, de uma forma mais concreta, que desafios é que estamos a sentir neste momento? A gestão da informação, ou melhor, temos uma quantidade muito maior de dados. Já era quase que uma verdade lá para Alice que os dados ou a informação que as organizações e que as entidades estão a recolher iria crescer exponencialmente, mas com a pandemia esse crescimento exponencial, ou seja, essa curva no gráfico, em vez de ser progressiva, foi quase como um stick de hóquei patins que ficou a pique em muito pouco tempo. Portanto, temos muito mais dados para organizar, para catalogar, para proteger. Temos muito mais dispositivos a acederem, não só a acederem a esses dados, mas também como origem de dados, como fontes de input de dados. Os nossos telemóveis, os nossos portáteis, trabalhando a partir de casa, trabalhando com tablets, trabalhando com os smartphones,
todos estes dispositivos estão a gerar muito mais tráfego, muito mais informação para gerir. Temos também maior diversidade do tipo de dados que recolhemos. Temos geolocalização, que começou também a ser recolhida, quase todas as aplicações tentam obter essa informação. Temos uma série de outros dados que não se prendem só com quais são as páginas, os cookies das páginas que visitamos, quanto tempo é que passamos em cada página, que tipo de pesquisas é que fazemos, enfim, temos muito mais diversidade de informação e de dados. Antigamente era 2 tipos de dados que nos interessavam, recolhíamos e de resto não víamos valor na maioria do que ficava de fora, quando neste momento tudo passou a ter importância para as organizações e tudo, supostamente, quando bem trabalhado, traz valor. Temos muito mais também utilizadores, temos mais pessoas a fazerem uso dessa informação, não só para extrair valor dela, mas também para adicionar dados através do seu comportamento, das suas visitas, das suas compras, das suas queries. Portanto, há muito mais utilização e tem que se facilitar o acesso a essa informação para este tipo de gente. Há mais escalões etários, há mais perfis de utilizadores, já não, cada vez há menos, como é que se diz em português, iliteracia de TI, e portanto temos diferentes utilizadores, diferentes perfis. Temos também uma necessidade de classificação de informação muito maior, porque agora com a legislação de RGDP, de GDPR, tem que se classificar e catalogar todo o tipo de dados que são dados pessoais e portanto temos que acompanhar essa requisição e esse requisito legal, e temos obrigações também, não só além da proteção da informação, temos também a proteção em termos de disaster recovery e de business continuity. As organizações têm serviços, têm contratos, têm acordos, têm que viver de acordo com esses contratos, sob pena de perder todos os clientes ou de terem indemnizações pesadíssimas que põem em risco a sobrevivência da organização, e portanto há muito mais informação para proteger também desse ponto de vista e para manter disponível em qualquer circunstância e sob qualquer risco ou catástrofe, ter a capacidade de dar essa resposta muito rapidamente. O que é que esta explosão de data traz, ou resumindo aquilo tudo que estava no slide anterior? Temos muito mais regulação, temos que fazer muito mais regulação das bases de dados, temos mais processos de transformação digital a ocorrer neste momento, porque faz-se muito mais remotamente, faz-se tudo, inclusive situações que têm a ver até por causa do próprio toque e de estarmos na empresa ou não estarmos, ou de passarmos o nosso cartão e picar o ponto, não picar, tudo isto evoluiu noutro sentido. Antigamente tínhamos a nossa chave digital, chegávamos, fazíamos swipe, agora não estamos na empresa, tem que haver uma aplicação nova para que tu possas fazer isso a partir de casa. Inclusivamente, por exemplo, na Irlanda o governo obrigou as empresas e as organizações a terem um sistema que proteja o trabalhador de entrar em burnout e de trabalhar fora do horário de expediente a partir de casa. E, portanto, isto são exemplos de projetos que tiveram um impacto imediato na economia, porque há uma legislação e há um tempo limite para aplicar essa transformação, e, portanto, esses projetos de transformação digital vão continuar a ocorrer a um ritmo, eu diria, quase que um ritmo louco, porque quando pensamos que já estamos a dar resposta a uma necessidade, temos que adaptar novamente
a resposta que estávamos a dar. A velocidade do negócio tem que ser muito mais rápida, a complexidade que eu acabei por falar nos slides anteriores também é muito maior. Depois temos uma série de necessidades ocultas. Eu estava a tentar traduzir isto para o português. Essas necessidades ocultas são as mais difíceis de perceber porque não há visibilidade sobre as mesmas. Nós não podemos garantir a satisfação de clientes que não vemos a aceder às nossas aplicações, por exemplo. Não podemos satisfazer a satisfação ou a proteção dos dados de utilizadores que não temos visibilidade, e portanto isso é um exemplo. E depois temos aqui o ransomware. Tem sido, eu não sei em Portugal, e já agora aqui, digam-me vocês se houve algum caso recentemente. Eu vou partilhar aqui vou fazer aqui uma abertura, ou se vocês souberam de algum caso aqui a nível nacional, que foi notícia. Por exemplo, na Irlanda, há 2 meses, o Ministério da Saúde foi atacado e todo o plano de vacinação ficou parado 3 semanas até que pudessem pôr os servidores novamente online, e eles pediram uma exorbitância, não sei quantos bilhões de euros, para libertar os dados. E o governo disse que não. E, portanto, daí essas duas ou 3 semanas pendente, com um impacto completamente absurdo também na economia, porque previam fazer a abertura ou passar ao nível 4 muito mais cedo, e, portanto, ter os restaurantes, as esplanadas a funcionar, uma série de atividades voltarem a funcionar. Não puderam fazer, tiveram que atrasar quase 1 mês. E depois ainda existe agora uma questão, porque eles estão a ameaçar divulgar informação confidencial, relevante, tipo o histórico clínico de pessoas e de utilizadores, de utentes, de beneficiários, e o governo continua a recusar-se a pagar, e o que agiu foi já em termos legais em tribunais da União Europeia e tribunais internacionais para meter como se fosse uma provisão cautelar contra desconhecidos, ou seja, qualquer plataforma que seja usada para divulgar essa informação tem que pagar uma indenização brutal ao governo irlandês. Só que nós sabemos, como é óbvio, que isso pode ser contornado, e não há muita volta a dar. E tem sido notícia constante, não só na Irlanda, no Reino Unido também houve outro caso recentemente, mas foi com uma empresa privada que ficou sem operar durante 4 dias, com custos enormes. E, portanto, eu não sei se a realidade em Portugal tem sido essa ou não, se já houve ataques aos nossos maiores grupos, mas há um crescimento enorme a nível global desse tipo de ameaças, e, portanto, vem trazer novas necessidades que obrigam a fechar não só o acesso à informação, mas também do lado de dentro. Eu gostava de vos contar uma história que eu conto muitas das vezes. Há uns anos, no meu início na Quest, um cliente contou-me que um dos data developers da organização aumentou o ordenado dele 3%, sem que ninguém se tivesse apercebido imediatamente, e teve não sei quantos anos a ganhar mais, até que depois decidiu fazer uma nova atualização ao ordenado, e alguém na área financeira percebeu-se, e houve uma investigação e percebeu-se que tinha sido ele que tinha atualizado o seu próprio ordenado. Portanto, o facto de haver muito mais pessoas a fazerem a gestão de informação, maior rotatividade também interna, temos pessoas que estão a fazer estágios, temos pessoas que mudam constantemente de organização, vão trabalhar para outra empresa porque recebem mais,
e como é que nós protegemos também internamente a informação de quem é que tem acesso ao quê, o que é que pode fazer ao tipo de informação que tem acesso, são questões importantes. Voltando aqui à apresentação. E já estou a fechar aqui, em termos de trends e de riscos e de preocupações que devem ter que ser levadas em conta quando estamos a fazer um plano ou quando nos estamos a preparar para esta revolução digital da nossa empresa, da nossa organização. Temos que ter visibilidade dos dados. Isto é um dado estatístico que é muito importante. Pouco mais de metade dos dados, da informação que as organizações recolhem é considerado dark data. Desapareceu, não sabe onde é que foi organizado, onde é que foi arquivado, onde é que foi organizada, quais foram as tabelas que foram usadas, como é que foi relacionada, é desconhecida, é desconhecido o valor, é desconhecido o tipo de informação, não está a ser utilizada, enfim, mais de metade de toda a informação que é recolhida só está a causar custos às organizações, está a sujeitá-las a um risco extraordinário, porque se dentro destes 55% estiver informação que é pessoal e intransmissível e que está sob o regulamento de proteção de dados, nós temos que proteger informação que nem sequer sabemos que temos e portanto, estamos muito mais expostos ao risco, estamos a gastar muito dinheiro em termos de infraestrutura, em termos de gestão, em termos de recursos de networking, e isto é algo que é crítico, é termos completa visibilidade de toda a informação, onde é que ela está, como é que ela está organizada, como é que ela pode ser classificada e catalogada. Outra questão aqui, que é em inglês, não sei como é que vou traduzir isto, the need for single source truth. Há muita informação que é contraditória. Por exemplo, há pouco tempo trabalhámos num projeto com um parceiro em que ele tinha vários registros para um cliente, para um único. Ou seja, cada vez eu esqueci-me da minha conta e criei uma conta nova com outro e-mail. Agora tenho uma conta com o Gmail, tenho uma conta com o Hotmail, tenho uma conta com o e-mail da empresa, numa tenho a morada do trabalho, que é para receber as entregas no trabalho, noutra tenho a morada de casa, noutra tenho a morada da minha sogra, porque ela está lá o dia todo, enfim. E na verdade temos a ideia de que temos 3 ou 4 clientes quando estamos a trabalhar com um único cliente. E se houver forma de cruzar a informação e de qualificá-la, podemos trazer muito mais valor e ter uma ideia real de quão valiosa é a informação que estamos a recolher ou não. Já falámos outra vez, não vou falar outra vez dos riscos de compliance. A qualidade dos dados também é algo que é importante perceber, as datas de nascimento, perceber se as compras, os horários das compras que ocorrem, o cartão de cliente que foi utilizado, toda a qualidade da informação é algo que só se pode melhorar a qualidade quando temos visibilidade sobre a totalidade da informação que estamos a recolher. Ainda há pouco falei desta expressão literacia, que ainda existe, especialmente na forma como se utilizam e como se fazem consultas do ponto de vista interno às bases de dados e da forma como se trabalha, por exemplo, com o CRM, que tipo de informação é que estamos a pôr lá, se estamos a pôr os dados todos completos, se estamos a pôr as nossas atividades em ordem, enfim, isto também é algo que sem visibilidade não sabemos
se há necessidade de treinar e de educar os nossos colegas e os nossos colaboradores para que a qualidade dos dados que estamos a recolher seja melhor. Depois temos também as fontes de onde vêm esses dados, que são diversas e distintas, como falámos há bocado, e sem saber onde é que temos a informação, como é que ela está organizada, volto a insistir neste tema de data visibility, é muito mais difícil recuperar essa informação ou tê-la disponível em caso de ataque. Isto tudo implica que neste momento, quando se está a fazer uma gestão da informação numa organização, temos que ter visibilidade nas operações, na proteção da informação e na forma também como fazemos a gestão dessa informação. Estes 3 temas, ou estas 3 expressões, se vocês googlarem, vão encontrar N estratégias, N projetos, N ideias, Data Operations, Data Protection e Data Governance, que estão atualizados. O maior desafio, como eu falei há pouco, é como é que nós vamos proteger, como é que nós vamos extrair valor daquilo que não conseguimos encontrar, daquilo que não sabemos onde é que está. E estas são questões que vocês devem colocar no vosso dia-a-dia, ou na preparação de um projeto, ou na formação de alguém que está a entrar para a vossa equipa de desenvolvimento, que é quão boa é a informação ou os dados, qual é a qualidade que estamos a trazer para dentro das nossas portas. Onde é que a guardamos? É preciso limpar, é preciso relacionar melhor essa informação, é preciso trancá-la para que ela seja mais limpa, por exemplo, proibir ou fazer exclusivamente o campo alfanumérico, ou ser só numérico, enfim, esse tipo de análise tem que ser constante. Como é que retiramos e será que estamos a tirar, ou como é que poderíamos tirar duplicação da informação? Ainda há pouco dei um exemplo sobre uma pessoa, um único cliente, ter várias contas. Como é que podemos evitar não só isso, mas também que os próprios dados sejam o mesmo cliente, o mesmo e-mail, mas que esteja duplicado várias vezes em vários tipos de bases de dados ou em várias tabelas. Como é que a infraestrutura vai entregar? Eu, por exemplo, no início da Quest, quando os meus colegas dos Estados Unidos entravam online às 4, eu notava o Salesforce ficar para aí a metade da velocidade. Como é que nós podemos fazer, por exemplo, benchmarking daquele desenvolvimento que estamos a fazer? Por exemplo, estamos a preparar um relatório que pode ser extraído automaticamente a todos os utilizadores que estão a trabalhar com o CRM. Neste momento temos 100 utilizadores, mas o que é que acontece se os 100 carregarem no botão ao mesmo tempo? O que é que acontece se tivermos daqui a um ano 150 colaboradores a fazerem acesso? Como é que nós fazemos o benchmarking dessas queries? Como é que replicamos esses pedidos à base de dados para saber que tipo de impacto é que vai ter? Existem ferramentas que vos ajudam não só a simular esses pedidos, por exemplo, a simular essa carga no hardware, no software, no desenvolvimento, e ao mesmo tempo também depois o tipo de impacto que vai dar, por exemplo, ferramentas de performance monitoring que vão dar respostas e que vão apontar para funis e para problemas neste fluxo de informação. Que tipo de plataformas é que podem aceder e manipular os dados que estão na minha organização? Quem é que tem acesso à informação, como eu falei há pouco? Qual é o tipo de informação a que tem acesso? Se está estruturado na plataforma, se não está, enfim, que tipo de interações é que essa pessoa pode ter com os dados em questão. E finalmente, se os dados estão protegidos, se eles estão protegidos na fonte, se eles estão protegidos a jusante depois no armazenamento, se eles estão protegidos na estrutura, se eles estão na nuvem, como é que nós estamos a proteger este fluxo de informação e depois o histórico da informação.
A visibilidade relativamente à data protection, que era o que eu estou a partir agora estes três, que tipo de visibilidade é que estamos a falar da data protection? O volume de dados, por onde é que está distribuída essa informação, em termos de infraestrutura, em que servidores, em que armazenamento, em que aplicações, qual é que é a infraestrutura que a está a disponibilizar, se tem capacidade de resposta, se tem capacidade de armazenamento, se tem capacidade para disponibilizá-la em circunstâncias de stress, como é que está distribuída pelos colaboradores, como é que está distribuída essa informação e o acesso a esse histórico em termos de endpoints, enfim, não vou pela lista toda. Aqui é importante principalmente perceber o volume de informação e onde é que ela está em todos os passos do fluxo na infraestrutura. Finalmente, data governance. Qual é que é o volume de informação que temos? Qual é que é o significado dessa informação? Qual é que é o valor? Como é que podemos extrair valor? De onde é que ela veio? Quanta desta informação é que é sensível e tem que ser protegida pela legislação e de acordo com a legislação? Que regras e que restrições podemos aplicar a todos os dados que temos na nossa organização? Quão precisa é o relatório, quão precisa é a informação que estamos a armazenar, quem é que está responsável e quem é que é a pessoa responsável pela informação em determinados níveis e a determinados pontos do fluxo de informação, como é que ele está a ser usado, como é que é o acesso, como é que é feito o acesso à informação e onde é que e a partir de onde é que esse acesso é feito também é importante. Porquê é que eu vos massacrei aqui durante meia hora com este plano e com este projeto? É porque de cada um de vocês que está a ouvir-me podem ser os melhores naquilo que estão a fazer, mas se não houver uma estratégia comum e se não falarem entre vocês na gestão da informação, e pode ser uma pessoa a fazer a gestão de tudo, mas ao mesmo tempo essa pessoa tem as mesmas necessidades, está a gerir as aplicações, está a gerir os fluxos de informação, está a gerir o storage, está a gerir isto tudo, e portanto é puxada por todos os lados, e ter um plano para cada uma das necessidades, sem ser sobre um plano e uma planta, neste caso em relação aqui ao exemplo, uma planta que seja comum, vai haver um problema, porque no final, por muito bom que seja cada uma das pessoas no seu departamento, no seu ofício, se não há sincronismo e se não há um plano e um projeto comum para trabalharem estes novos desafios, estes projetos digitais, esta reestruturação que está a ocorrer e que está a ocorrer muito rapidamente, portanto a probabilidade de risco ainda é maior e a probabilidade de erro também é maior. Se não houver uma estratégia comum em que todas as ferramentas, todo o software, todas as aplicações, todos os intervenientes na gestão de informação estejam na mesma página, o problema e os custos vão ser sempre muito, muito superiores. Aqui, e terminando com a ideia principal relativamente a estes novos desafios que se põem na gestão de informação. Temos estes departamentos, temos estas necessidades que falámos. Muitas das vezes uma necessidade leva a um projeto a quem está a tratar das aplicações. Essa pessoa vai fazer, por sua vez, a sua pesquisa, vai pedir consultoria, vai fazer provas de conceito, alguma ferramenta, e vai tentar solucionar o seu problema da forma mais rápida, da forma mais barata, da forma mais efetiva. O problema é que aquilo que funciona só para a resolução daquele problema depois pode causar entropia e problemas nas outras áreas que eu falei no início da nossa apresentação. E, portanto,
o importante, e aqui entra também a TechData como distribuidor e os nossos parceiros, é trabalhar logo de raiz também com um fabricante que tenha ferramentas que foram desenvolvidas ou que foram adquiridas e que foram juntas a pensar numa estratégia comum. Tem um único fabricante a dar suporte a todas as ferramentas que fazem a gestão da informação nos vários departamentos, a ferramentas que, por sua vez, elas próprias se interligam entre departamentos para evitar estas fricções e finalmente, terem ferramentas que já foram testadas, têm casos de sucesso no mercado, têm uma série de ferramentas que estão disponíveis, o suporte único a toda esta estratégia, enfim, ter tudo centralizado, desde o suporte às próprias ferramentas, as funcionalidades que elas integram, falam umas com as outras, a estratégia que é desenvolvida desde raiz para uma ferramenta é pensar não só naquele departamento, mas nos outros todos e nas outras ferramentas que temos para os outros departamentos. E isto, temos esta visibilidade holística, que é um termo que agora o meu marketing quer que eu utilize muito, a visibilidade holística sobre toda a organização, vai, sem dúvida, ajudar não só a resolver situações no imediato, mas principalmente a reduzir custos e a reduzir stresses e problemas num futuro próximo, porque esta estratégia de equipa e de visibilidade comum vai prevenir muitos problemas. Esta era a mensagem que eu tinha preparado para hoje. O que é que eu quero dizer com isto para terminar? Se vocês, os que estão a assistir, quiser, e alguma coisa vos trouxe aqui, alguma necessidade específica, pode ser uma necessidade relativamente às bases de dados que eu estava a falar, pode ser desenvolvimento de aplicações, pode ser qualquer uma das que eu falei, ou até alguma que eu deixei de fora. Aquilo que eu vos queria lançar o desafio era falem com a TechData, falem connosco, e nós vamos ajudar-vos, através do nosso departamento de pré-venda, a criar um plano de gestão de informação que seja holístico, que cubra todas as necessidades, que seja colaborativo e que não seja concorrente e, portanto, que vos ajude a reduzir custos, a extrair mais valor da gestão de informação e a prevenir e a evitar problemas futuros, quer em termos de proteção de dados, quer em termos de disaster recovery e tudo mais. E a partir daqui passo a bola ao Ricardo, ao Pedro e a vocês. Digam-me se gostavam de receber mais informação sobre algum tema específico que eu falei, e eu terei todo o gosto em disponibilizar.